Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Até aqui podemos sentar. Amém. O trecho que a gente acabou de ler, na carta de Tessalonicenses, essa carta ela foi escrita para os crentes de Tessalônica. E essa igreja, ela estava enfrentando um problema. Na verdade, era uma dúvida que surgiu no meio dos irmãos e que estava deixando muitos dos nossos irmãos angustiados. Eles estavam ficando preocupados. Por quê? Porque os irmãos da igreja primitiva, eles acreditavam que a volta do Senhor seria em breve, mas muito em breve mesmo. Seria ainda nos dias em que eles estivessem vivos. Então, o que acontece? Eles achavam que Jesus ia voltar enquanto eles estavam vivos, mas o tempo foi passando, os anos foram passando, alguns deles foram morrendo. Então surgiu essa preocupação. Eles começaram a pensar: o que vai ser daqueles que morrem? O que vai ser? Será que Jesus volta apenas para aqueles que estiverem vivos? Será que os que morreram não vão participar dos benefícios, das glórias da vinda de Cristo? E essa preocupação deles foi tão grande, se espalhou tanto, que isso chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o apóstolo que plantou essa igreja. E esse é o termo certo. A gente não abre uma igreja, a gente planta, porque a igreja ela é um organismo vivo. A igreja, uma igreja local, ela pode crescer, ela frutifica e ela pode morrer. Como se fosse um organismo vivo mesmo. E Paulo ficou sabendo. E ele escreve uma carta para tratar desse assunto, entre outros assuntos, o que acontece com aqueles que morrem em Cristo, aqueles que morrem salvos. Notem aqui que Paulo não usa o termo morrer, ele usa o termo dormir. Porque a palavra morrer no grego, thanatos, tem o mesmo significado para morte espiritual. Então ele preferia não usar a palavra morrer. Quem morria salvo, ele falava que a pessoa dormiu no Senhor. Mas Paulo, totalmente inspirado pelo Espírito Santo, ele fala muito mais do que apenas isso. Ele fala a respeito do arrebatamento da igreja. Ele fala a respeito do encontro do Senhor Jesus nos ares, e não apenas isso. Ele nos dá toda uma cronologia, um cronograma de como será esse glorioso evento que é a esperança da igreja. Notem que no versículo 16 ele diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós,
os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele dá uma ordem aqui. Primeiro, a palavra de ordem de Deus. É aquele momento que ninguém sabe quando acontecerá. Jesus disse que aquele dia e a hora ninguém sabe a não ser o Pai. Os anjos do céu, as milícias do céu estão esperando esse momento. A palavra de ordem de Deus. E quando Deus der essa ordem, o arcanjo vai gritar. E aqueles que são salvos, aqueles que estão vivendo aqui na terra, não apenas aqueles que estão vivos, mas também aqueles que já morreram, aqueles que dormem no Senhor, vão ouvir o som de uma trombeta. Vão ouvir o som de uma trombeta muito alto. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ele diz aqui, e num segundo depois, em uma fração de segundo, os vivos serão arrebatados vivos para o céu. Uma fração de segundo. Essa é a maior esperança da igreja. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós falamos aquilo que a igreja tem falado desde o dia em que Jesus morreu na cruz. Desde o dia em que o Espírito Santo desceu sobre aqueles irmãos no cenáculo. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Essa é a esperança da igreja. Em Apocalipse capítulo 22 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito é o Espírito Santo, que desceu no dia de Pentecostes e está conosco hoje. O Espírito Santo está aqui essa noite, agindo no meio da igreja. Quantos creem nisso? Amém? Eu também creio. E o Espírito Santo age e ele diz: vem. Que o Senhor Jesus diga: vem. A igreja, que é a noiva de Cristo, diz: vem. Segundo Timóteo capítulo 4 diz que uma coroa de justiça está reservada para todos aqueles que amam a sua vinda. Nós amamos a vinda do Senhor? Amém? Esse é o momento mais glorioso. Esse é o momento da redenção final, em que nós teremos o nosso corpo glorificado, o corpo que é mortal, que nós temos hoje, que fica doente, que morre, ele vai ser em um segundo transformado, e então nós teremos condições de voar para o céu em direção ao Senhor. A igreja brasileira, na década lá pela volta da década de 70 e 80, conhecia muito bem a doutrina do arrebatamento. Na verdade, viviam-se dias em que parecia que a igreja vivia dias que parecia que Jesus já ia voltar a qualquer momento. Tal era o fervor da igreja há uns 40, 50 anos atrás. Mas o tempo foi passando. Chegaram-se os anos 90, os anos 2000, e a nossa igreja, a igreja brasileira, ela acabou importando de fora, substituindo a doutrina do arrebatamento por ideias de uma prosperidade apenas material, uma prosperidade apenas para ser desfrutada aqui na terra. E isso foi impregnado de tal forma dentro do corpo de Cristo que nós, como igreja, deixamos de lado e perdemos o interesse pelo ensino do arrebatamento. E isso é muito ruim. Isso é muito péssimo, na verdade. E por que eu digo que é muito ruim? Porque não é do meu interesse e não é do interesse de nenhum de nós que está aqui ficar no momento do arrebatamento. Todos nós queremos subir ao céu ao encontro do Senhor Jesus, certo? Amém? Porque quando chegar esse momento, nesse abrir e fechar de olhos, um piscar de olhos, quando a igreja desaparecer da terra e subir, é preciso que nós estejamos preparados. É preciso, porque não convém que a gente fique aqui. Não convém que nenhuma pessoa que serve ao Senhor Jesus fique nessa terra. Porque quando a igreja sumir, quando a igreja for arrebatada, e a palavra arrebatada quer dizer rapto, arpatso em grego, que quer dizer exatamente tirado com força. Por isso que diz que é como um relâmpago, né? A palavra diz que é como um relâmpago.
E quando isso acontecer, a situação vai ficar muito difícil para quem ficar para trás, para quem for deixado para trás. Não vai ficar nada boa a situação de quem ficar aqui na terra no momento em que a igreja for retirada. Porque vai começar um período chamado de grande tribulação. O que é a grande tribulação? A grande tribulação é um tempo de juízo de Deus, já não é mais um tempo de graça, mas é um tempo de juízo de Deus para aqueles que habitam sobre a terra. No período da grande tribulação, o anticristo, um servo de Satanás, vai reinar e dominar o mundo em um governo mundial durante 7 anos, até a volta do Senhor Jesus nas nuvens, para reinar sobre essa terra. A igreja, primeiro, ela vai ser arrebatada para as bodas do Cordeiro. Nós estaremos com o Senhor Jesus no céu, recebendo o nosso galardão, enquanto essa terra vai ser purificada com fogo. Todos estão entendendo? Amém? E esse também é o tempo chamado de o dia do Senhor. O tempo em que os profetas profetizaram o dia do Senhor. Ezequiel falou do dia do Senhor, Isaías falou do dia do Senhor. Os profetas menores falaram do dia do Senhor. Sofonias, no capítulo 1, versículo 14, ele diz que o dia do Senhor é amargo. Ele é um dia em que clama até o homem mais forte, até o homem mais poderoso. Ele diz que é dia de indignação e de angústia. É um tempo de escuridão e de densas trevas sobre a terra. Então não queira, meu irmão, estar na terra depois que a igreja for tirada. Daniel, no capítulo 12, ele diz que nesses dias se levantará Miguel para proteger o povo de Israel que ainda estiver aqui na terra, mas será um tempo de angústia, tal como nunca houve sobre a face da terra. Vamos ler o que diz em 2 Tessalonicenses. Quem for rápido de gatilho, rápido de endereço, pode abrir. É um pouquinho mais para frente. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Antes de a gente ler, enquanto os irmãos procuram, eu queria fazer uma pergunta, ninguém precisa responder. Quem quiser pode responder. Quantos aqui têm uma sensação, e uma sensação desagradável, que o mundo parece que está cada vez pior? Bom, eu tenho. Porque parece que a humanidade está se degradando ainda mais com o efeito do pecado. Os homens estão mais perversos, estão mais egoístas, mais cruéis, mais desrespeitadores, blasfemadores, orgulhosos. O amor está se esfriando dia a dia. E a palavra diz aqui, o próprio apóstolo diz na segunda carta que ele escreveu para essa igreja: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aquele que agora o detém. O mistério da iniquidade opera sobre o mundo desde os dias que essa carta foi escrita. O mundo é mau. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Que o diabo, ele ronda como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas existe uma igreja, existe um povo aqui na terra que faz oposição. E aqui diz que esse espírito da iniquidade, ele opera no mundo. O mundo, ele é mau e ele só não é pior porque existe um poder que impede que o mundo se torne totalmente mau. Que poder é esse? É o poder do Espírito Santo que opera sobre a igreja. Com o Espírito Santo na terra, com a igreja sobre a terra, o mundo não se torna totalmente mau como o diabo quer. A igreja, nós que estamos aqui, os nossos irmãos espalhados ao redor de todo o mundo, são o maior repressor do mal que existe na terra. O maior repressor do mal é a igreja. Mas vai chegar o dia em que a igreja vai ser tirada. E quando a igreja ser tirada, por um período curto de tempo, o mal vai dominar essa terra.
e o homem vai ter o governo total, até o dia em que o Senhor Jesus voltar sobre as nuvens para reinar sobre a terra. E nós precisamos entender como esse evento se dará, o evento do arrebatamento, porque isso interessa a cada um de nós. Nós precisamos entender porque ele é um momento precioso e a Bíblia diz que nós precisamos ficar alertas. Quando Jesus pronunciou a parábola das 10 virgens, nós vemos, quando a gente lê essa parábola, que todas elas eram convidadas, não é? E todas elas, em algum momento, dormiram. Mas algumas estavam preparadas. Outras não estavam preparadas e deixaram a oportunidade passar. O noivo veio, as que estavam preparadas entraram para a festa de casamento e aquelas que não estavam preparadas ficaram de fora e não puderam participar. A oportunidade delas se passou. Então, como que se dará esse momento? Por quê? Vamos abrir a nossa Bíblia também no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós sabemos, capítulo 15, versículo 51, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51. Nós sabemos que a nossa carne, o nosso corpo como a gente tem hoje, ele não pode herdar o reino de Deus. A corrupção, ela não pode herdar o que é incorruptível, a incorrupção. O que é mortal não pode herdar aquilo que é imortal. É aquela história de Moisés querendo ver a face de Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito e Deus se manifestou sobre o Monte Sinai, com poder e com glória, no meio de densas nuvens, de trovões, de som de trombeta, o povo ficou com medo. O povo se afastou do monte e disse: Moisés, fala tu com Deus, porque se a gente falar com Deus, se a gente chegar perto, a gente vai morrer. Então, ele fala para ti, tu fala para nós e a gente obedece. E Moisés, ele amava tanto a Deus, ele tinha um desejo tão forte de estar perto de Deus, de ser amigo de Deus, que ele foi o único que adentrou as nuvens escuras onde se encontrava Deus. E ali ele falou com Deus. Mas chegou um momento na vida de Moisés que ele disse: Senhor, eu quero ver a tua face. E Deus disse para ele: Moisés, tu não pode ver a minha face. Homem nenhum pode ver a minha face e continuar vivo. Porque nós, como carne, como sangue, nós não podemos ver um Deus tão puro, tão santo, que brilha mais do que o sol e continuar vivo. Então Deus disse: eu vou te colocar sobre uma fenda da rocha e tu vai me ver só pelas costas. Mas é desejo de Deus morar com o seu povo, com os seus filhos. Romanos 8, 28 diz que é desejo de Deus ter uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Então, como pode ser isso? Jesus é Emanuel, é Deus conosco. Mas como nós podemos habitar com Deus? Como Ele pode ser o nosso Pai e nós não podemos ver a face dele? É o que a gente vai ver agora aqui em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 51 diz: Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Glória a Deus, amém? Por quê? Irmãos, porque depois de uma certa idade, o nosso corpo ele para
de produzir colágeno e a nossa pele começa a enrugar, começa a ficar flácida? Por que, com o passar dos anos, começam a surgir fios brancos na nossa barba ou no nosso cabelo? Por que a gente fica doente? Sabe por quê? Porque a gente está morrendo. Neste momento que nós estamos aqui, desde o momento que a gente nasceu, nós estamos morrendo. O efeito do pecado está sobre nós. E o pecado é o aguilhão da morte, como diz o versículo seguinte. O aguilhão da morte é o pecado. Então, cada espirro que tu dá, cada tosse, cada gripe que a gente pega, mostra que nós somos mortais, que o efeito do pecado ainda está sobre a nossa vida. Mas vai chegar um momento em que os crentes, aqueles que creem nessas santas palavras, vão ouvir o som de uma trombeta. A gente tem uma trombeta aqui, eu não vou tocar ela. Faz um som semelhante a esse, né? É um som alto, estridente, poderoso, que somente os cristãos vão ouvir. Somente aquele que é fiel, que é servo fiel, vai ouvir. E no momento que esse som de trombeta for ouvido, nós olharemos para o céu. O momento pode ser em qualquer momento. O momento que a gente estiver no trabalho, nós podemos estar dirigindo, podemos estar viajando, a gente pode estar em casa, dormindo na nossa cama, e um segundo depois nós vamos nos ver subindo em direção ao céu. E esse vai ser o momento mais glorioso, mais lindo de todo o universo, mais glorioso, mais perfeito do que o melhor, do que o mais bonito amanhecer que a gente já viu, do que o lugar mais bonito que a gente já esteve, porque nós estaremos sobre as nuvens subindo, o Senhor Jesus vai descer do céu ao nosso encontro, os milhares de anjos também estarão descendo ao nosso encontro, e nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém? Você pode glorificar por isso, amém? Amém? Isso é motivo para a gente se alegrar, igreja. É motivo para que a gente se alegre. É uma palavra de esperança em tempos tão difíceis, em dias de trevas que a gente vive. Mas não é para todos. Mateus 24, 40 diz: 2 estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra deixada. Portanto, vigie. Vigie, porque vocês não sabem o dia em que o Senhor de vocês virá. Então, para quem que ele vai voltar? Para quem que o Senhor Jesus vai voltar? O Senhor dos senhores vai voltar para quem é servo. Aqui está dizendo, ele virá, o Senhor de vocês. O Senhor dos senhores vai voltar para aquele que é servo dele. O Rei dos reis vai voltar para os seus súditos. E para a pessoa desviada, para a pessoa que está longe dos caminhos de Deus, para a pessoa que rejeita o Evangelho, ou de repente até não rejeita, mas também não obedece, não toma uma posição de servo, não toma uma decisão de seguir fielmente, para essas pessoas Jesus não vai voltar. Essas pessoas não vão ouvir trombeta nenhuma. Essas pessoas vão ficar aqui durante a tribulação. Aquele que nunca toma uma decisão por Cristo, que está sempre deixando para depois, uma hora vai ser tarde demais. Uma hora nós não poderemos mais lembrar disso. E cada um de nós que estamos aqui, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos colegas, as pessoas que a gente vê na rua, eles precisam estar cientes que esse momento se dará num momento inesperado. A palavra diz, nem o dia, nem a hora. Ninguém pode saber. E sabe o que isso significa? Que não vai dar tempo de se arrepender. Alguns, à beira da morte, ainda conseguem se arrepender, não é? Alguém que leva um tiro de repente e tem ali alguns minutos de vida, ele consegue fazer uma oração de confissão de pecados e entregar a vida dele para Jesus. E ser salvo. Ainda que ele não tenha mais muita vida para entregar, pela graça de Deus, pela misericórdia, essa pessoa pode ser salva orando e se arrependendo de seus pecados. Uma pessoa que está num avião que está caindo,
ela vai ter alguns minutos para se arrepender dos seus pecados e ser salva. Alguém que tem um câncer terminal, ele vai ter talvez semanas, talvez dias para se arrepender, para colocar a casa em ordem e ser salva. E subir com o Senhor Jesus ou morrer em Cristo. Mas, e se isso acontecer em um piscar de olhos? Quem pode fazer alguma coisa em um piscar de olhos? Isso se dá em menos de um segundo, não tem como. Não tem como ninguém se arrepender em um piscar de olhos. No momento, nós podemos estar indo com alguém na rua, essa pessoa está sendo um crente fiel, alguém que está seguindo a palavra, e eu não, e de repente aquela pessoa começa a desaparecer e em um minuto ela some na minha frente, em um segundo, quando dá o tempo de eu perceber o que está acontecendo, já era, aquela pessoa já sumiu e não vai ter tempo de se arrepender. Quem não se arrepender agora, neste momento, não vai ter tempo de se arrepender quando o arrebatamento acontecer. E essa pessoa vai ficar durante a grande tribulação, quando um servo de Satanás vai reinar sobre o mundo todo durante esse tempo, durante esse período. E isso é tão importante que é repetido lá em Lucas 17:33. A palavra diz: digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e outra deixada. Alguns ficarão para testemunhar. Eu estava com ele naquele momento que ele sumiu. Mas ela estava dormindo do meu lado quando sumiu, não sei o que aconteceu. A pessoa estava viajando do meu lado no trem, não sei o que aconteceu. Ela sumiu. Por isso que um é deixado e o outro é levado. Mas aqui diz, de noite 2 estarão numa cama. Então quer dizer que o arrebatamento vai acontecer de noite? Sim e não. O momento em que Deus der o sinal, pode ser que seja dia aqui no Brasil e seja noite no Japão, ou vice-versa, pode ser que seja dia no Japão e noite no Brasil. Mas o momento em que isso acontecer vai ser para todos, aqueles que servem a Deus e aqueles que são fiéis à sua palavra. Os discípulos, então, eles perguntaram, maravilhados. Eles perguntaram, mas onde? Onde, Senhor, que vai acontecer isso? Porque eu quero estar lá. Então, eles pensaram, talvez como Eliseu, né? Eliseu sabia que Elias ia ser arrebatado e ele passou a andar o tempo todo junto com Elias. Até o momento que ele foi arrebatado, Elias foi arrebatado e Eliseu foi abençoado. E o que Jesus diz? Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Algumas versões devem dizer abutres, mas isso é só porque a palavra águia e abutre quer dizer a mesma coisa no grego. Mas o que quer dizer? Onde se ajuntarão o corpo? Se Jesus é o cabeça, quem que é o corpo? A igreja. A noiva de Cristo é o seu corpo. O marido é o cabeça da casa, é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Então, quando aqui diz onde estiver o corpo, está dizendo que onde estiver a igreja, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali ele estará. E ali se ajuntarão as águias. E aqui eu creio que as águias, uma simbologia das asas, né, significam os anjos de Deus vindo para buscar a igreja. O corpo, a igreja, se reúne e é levada no arrebatamento. Quem não pertence a esse corpo não vai ser incluído no arrebatamento. Quem não pertence não vai subir. E isso é um alerta muito importante para nós, porque existe aquela ideia do movimento dos desigrejados, né? Eu amo a Jesus, mas eu não gosto da igreja. Como é que tu pode amar o noivo e não gostar da noiva? O que eu vou dizer se alguém disser que gosta de mim, mas insultar a Júlia? Será que eu vou gostar? Será que Jesus gosta que insulte a igreja? Nós somos a igreja. E nós precisamos pertencer à igreja para participar desse maravilhoso, esse glorioso momento em que Cristo levará
a igreja para estar com Ele para sempre nos céus. Amém? Os mortos em Cristo, então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos aqueles, desde Estevão, o primeiro mártir que morreu apedrejado, os mortos do Coliseu, aqueles que morreram no Império Romano pelas mãos de Nero, pela mão de Diocleciano e dos demais imperadores, aqueles que ao longo da história também já se foram, Lutero, Spurgeon, John Wesley, Jonathan Edwards, os evangelistas do século passado, Reinhard Bonk, Billy Graham, que já descansam no Senhor, todos eles ressuscitarão. E no segundo seguinte, aqueles ainda que estiverem vivos, se reunirão com eles para o encontro do Senhor Jesus nos ares. Mas esse evento ele é maravilhoso demais para que a gente perca ele. E é terrível demais para quem ficar. Então o que eu faço para não ficar? O que eu faço para não perder este momento? Entregue a tua vida ao Senhor Jesus. Entregue a tua vida de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Faça dele o Senhor da tua vida. Seja um servo fiel. Mas lembre, a palavra diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Mas quem? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Eu simplesmente estar aqui pregando não quer dizer que eu vou ser salvo, se eu não fizer a vontade de Deus em cada minuto da minha vida. Eu estar tocando, quem está pregando, quem está ensinando, ou simplesmente frequentar uma igreja não me dá uma garantia de salvação se eu não ser fiel a Jesus em todos os momentos. A fidelidade precisa ser de todo o coração, porque senão nós nos tornamos apenas religiosos. E de religioso já existia muitos na época de Jesus. Muitos que se achavam melhores, muitos que achavam que tinham a salvação. Mas Jesus disse: em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa deles. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Se nós temos os mandamentos do Senhor, nós temos um privilégio espiritual. Certos privilégios espirituais. Todos nós temos acesso à Bíblia. Todos nós temos acesso à palavra de Deus no nosso idioma original, no nosso idioma nativo. Nós temos a liberdade de estar com as portas abertas para pregar o Evangelho. Então, nós não temos desculpa para não buscar a Deus de todo o coração, para não amar ao Senhor, não seguir os mandamentos dele, de todo o coração. Aquele que tem, repetindo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se nós amamos o Senhor, se nós guardamos a sua palavra, se nós amamos a sua vinda, como nós vimos em 2 Timóteo 14, a gente pode ficar tranquilo, porque nós, num abrir e fechar de olhos, subiremos para o Senhor. Subiremos e encontraremos Ele nas nuvens. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra, diz o apóstolo. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Que nós possamos ser fiéis de todo o coração, porque nós vivemos dias maus, nós vemos sinais da volta iminente de Cristo se cumprindo a cada momento. Então é preciso mais do que nunca estar alerta e vigilante. Amém? Deus abençoe a todos, uma ótima semana e graças a Deus.